Não foi por acaso que você chegou até esta oração. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. O Espírito Santo conduziu você até aqui porque sabe do peso que você tem carregado, sabe das lágrimas que você derramou em silêncio, sabe de todas as noites em claros que você passou chorando e sua alma clamava por socorro. Esse é um chamado de Deus para a sua libertação. Essa é uma oração de guerra contra todo o mal. E se você não é inscrito no canal, aí embaixo está um botão escrito inscrever-se. Apertando esse botão, você vai fazer parte de uma das maiores correntes de oração do planeta, onde milhares de pessoas recebem essa oração todos os dias. Deus Todo-Poderoso, eu me levanto agora como guerreiro do reino, como voz profética que brada no meio da guerra espiritual. Venho diante do teu trono de justiça para declarar que toda obra de feitiçaria e de bruxaria, invocações malignas, oferendas malignas, trabalhos feitos em encruzilhadas, velas acesas para destruição e confusão, trabalhos feitos com nomes e fotografias, encantamentos, maldições lançadas e pragas rogadas, bonecos com alfinetes e sangues derramados em rituais, bebidas consagradas aos espíritos, pactos com os espíritos imundos, sacrifícios oferecidos em terreiros, altares, palavras lançadas para destruir a vida dessa pessoa. Eu declaro que tudo isso caia por terra agora. Eu não venho sozinho, mas eu venho revestido com toda a armadura de Deus. Estou com o capacete da salvação e a couraça da justiça, e o cinturão da verdade, e os pés calçados com o evangelho da paz, porque está escrito: tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada da justiça que é viva e cortante. E com essa espada agora eu corto toda corrente de macumbaria, toda corrente de bruxaria, toda corrente de destruição e inveja. O Espírito do Deus vivo sonde cada ambiente que essa pessoa habita. Na casa, entra na mente, entra no corpo, entra nos sonhos, entra nas decisões que ela toma. Olhe, meu Deus, as palavras dessa pessoa, qualquer marca e a qualquer nó espiritual que seja arrancado e destruído da vida dessa pessoa agora. Algum espírito disfarçado atuando na vida dela, eu peço que seja revelado agora em nome do Senhor Jesus. E que todas as brasas vivas do altar toquem na história da vida dela. Toda armadilha armada contra essa pessoa seja quebrada. Que toda cova cavada para a destruição dessa pessoa seja exatamente anulada. Que toda vela acesa com o nome dela se apague agora, nesse instante, em nome de Jesus. Eu levanto agora um clamor de guerra e profetizo que nenhuma arma forjada possa prevalecer contra ela. Que o Deus do Salmo 91 esteja ao redor dela. Toda língua que se levantar contra ela em juízo será condenada. Toda seta enviada durante a madrugada será destruída. Toda oração contrária feita em terrenos, centros e bosques, e até em cemitérios, matas fechadas, em rituais à beira do rio, e toda invocação feita na calada da noite, toda oferenda com galinha preta, charuto, pingas, fita e comidas envenenadas espiritualmente. Tudo isso agora é desfeito pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu invoco agora os anjos guerreiros do Senhor, o arcanjo Miguel com espada desembainhada em fogo. Corta agora os laços da bruxaria, da discórdia, da inveja, do ouro grande, da maldição hereditária. Eu ministro agora em nome do Deus da Bíblia, cura nos pontos atingidos, e que uma legião de anjos se posicione nos 4 cantos da casa dessa pessoa, na porta da casa, na sala, nos corredores, nos quartos, no banheiro, no quintal, nos sonhos dela, nos pensamentos,
em toda conversa que tiver dentro dessa casa, seja protegida pelo Senhor. Que todo espírito de trabalho feito, todo espírito de bruxaria, toda nuvem escura que foi enviada para atrapalhar espiritualmente essa pessoa, seja agora expulsa e desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja evaporado pelo vento do Espírito de Deus Todo-Poderoso, Deus dos Salmos. Declaro guerra contra os espíritos malignos que quer invadir a vida dela através da bruxaria. Todo espírito de engano, sedução, destruição, inveja e ruína, atraso, depressão, loucura e confusão mental. Todos esses nomes estão debaixo da autoridade e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles se dobram agora, e eles caem agora por terra, eles são banidos agora. Tua palavra diz que o Espírito de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do mal. E eu declaro que todas as obras que foi feito negativa contra essa pessoa seja desfeita agora. Tudo que está travado, todas as amarras sejam quebradas. Maldições hereditárias que foram feitas por feitiçarias antigas estão sendo desfeitas. Pactos familiares que foram feitos por antepassados estão sendo quebrados e destruídos agora. Votos secretos feitos em rituais noturnos, em rituais pela madrugada, em rituais de iniciação estão sendo cancelados, estão sendo desfeitos. Alianças feitas com o mal estão sendo quebradas pelo sangue de Jesus. Nada que foi invocado contra a família dela, contra o nome dela, vai prevalecer. Contra as finanças, contra os projetos, está sendo tudo destruído agora. Nada disso tem o poder de permanecer na vida dela, porque está sendo cancelado pelo nome do Senhor Jesus e está coberto sobre a palavra, sobre o Salmo 91. Que o Deus de Elias, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó te responda com fogo nesse exato instante. Queima toda a raiz de feitiçaria, queima todo o papel colocado em altares demoníacos, queima toda a roupa oferecida e usada para trabalho de feitiçaria e de bruxaria, queima todos os objetos enviados e consagrados com aparência de presente que chegou na casa dessa pessoa. Queima as comidas oferecidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Queima os pontos riscados, queima os perfumes consagrados, queima os banhos feitos com ervas, com águas sujas, com palavras malditas, que enviadas só para destruir. Queima tudo que foi feito para travar e paralisar a vida dessa pessoa. Eu levanto agora um decreto espiritual. Todo ataque vindo de bruxaria é agora revertido. Toda seta enviada contra ela retorne para o abismo. Toda energia de maldição, agora ela perde força. Toda presença invisível que tenta manipular os sentimentos e desestabilizar a vida financeira, tenta destruir a comunhão com Deus, tenta destruir o lar, causar brigas, perdas e doenças, vícios e dores sem causa, medo, tristeza profunda. Tudo isso agora é repreendido e expulso da vida dessa pessoa. Eu clamo o nome do Senhor Jesus sobre a casa dela, sobre as roupas, sobre os negócios, sobre os familiares, sobre todos os sonhos dessa pessoa, sobre os sapatos, sobre os armários, sobre os objetos pessoais, os objetos de trabalho, sobre as fotos, sobre os documentos, cada lugar que ela pisar, cada lugar que ela entrar, que nenhum espírito de bruxaria, nenhum espírito de feitiçaria encontre descanso nesses lugares aonde essa pessoa estiver, que eles venham bater em retirada e que a glória do Deus Altíssimo, o Deus dos Salmos, seja um fogo consumidor constante. Pai, comece a erguer agora, nesse momento, muralhas de proteção ao redor dessa pessoa. Que o Senhor seja o escudo protetor. Que o Senhor, meu Pai, seja um guarda fiel. Que ela não seja tocada por nada e por ninguém, por nenhuma praga arrogada, e nenhuma obra das trevas venha alcançar essa pessoa. Que os pensamentos dela e os caminhos estejam selados, que os caminhos estejam selados com os passos de Cristo, que a mente dela seja selada com a mente de Cristo, que os lábios dela profetizem libertação e prosperidade, que as mãos dela sejam usadas para todo tipo de bênção, e que os pés dela pisem serpentes e escorpiões. Que ela veja, meu Pai,
a tua justiça se manifestar na terra dos viventes. Ela é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, e tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, seja rejeitado. Toda palavra maldita, toda invocação satânica, todo intento maligno, todo nome citado em rituais com intenção de destruição e discórdia, tudo isso é anulado. E tudo isso está debaixo do poder do Salmo 91. E o que era destruição se transforma em livramento do mal. E o que era atraso e demorado se transforma em aceleração divina. E o que era medo e desespero se transforma em tranquilidade e coragem. O que era somente escuridão se transforma em luz. O que era queda e as pessoas pensavam que ela não iria se transformar, que ela não conseguiria se levantar, se transforma em promoção e bênção. E o que era vergonha, vexame, se transforma em dupla honra. Senhor dos Exércitos, que nessa oração eu me posiciono como autoridade espiritual para quebrar toda a maldição rogada sobre a vida dessa pessoa. Eu não aceito que ela viva debaixo de ataques malignos e silenciosos, de manipulações, de bruxaria, disfarçada de coincidência, de confusões que não têm explicação alguma, de doenças que o médico não descobre a cura, de sonhos estranhos que tiram a paz, de desânimos constantes que paralisam o chamado que o Senhor tem para ela. Eu rejeito toda interferência das trevas que vem por meio de rituais de bruxaria, sacrifícios de animais, oferendas que foram feitas com sangue. Eu levanto a bandeira do reino e declaro que ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tudo que foi enterrado com o nome dela seja desenterrado agora em nome de Jesus. Toda carta com maldição, todo contrato assinado em rituais macabros, todo pacto de bruxaria feito por alguém que tentou negociar a vida dela em guerras espirituais, emocional ou financeira, eu anulo agora em nome de Jesus. Queime, Espírito de Deus, queime, Espírito Santo, com teu fogo purificador. O fogo dos céus consome agora toda inveja, toda raiz de bruxaria. O fogo dos céus consome tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que é atraso, tudo que amarra. Eu clamo agora pela justiça do Deus Todo-Poderoso. Eu levanto um clamor pela justiça do Deus Altíssimo. Senhor, visita os lugares ocultos aonde o nome dessa pessoa foi levado. Montanhas, cemitérios e covas, em beiras de rio, praia, mata virgem, em casas consagradas ao mal. Senhor, com teus exércitos de anjos, destrói tudo que é negativo agora, tudo que foi feito seja desfeito. Quebra as colunas da bruxaria, derruba as fortalezas do inferno, esmaga o altar de Baal, desfaz o poder de Jezabel e neutraliza os encantamentos de Balaão. E que toda obra de feitiço, toda a força do voodoo, da invocação maligna, perca suas forças, perca sua base espiritual agora. Eu invoco agora a espada do Senhor sobre a vida dela, sobre todos os entes queridos, e que toda maldição passada, lançada nos antepassados dela, e que ainda tem a voz no dia de hoje, seja quebrado agora, seja arrancado, seja desfeito. Eu determino, sai da vida dela, que a herança espiritual maligna seja interrompida, que toda palavra de condenação seja substituída pela bênção de Deus, pela palavra do Senhor. Que todo laço espiritual antigo seja cortado pela espada flamejante do anjo Miguel. E que todo encosto familiar e espírito de repetição, espírito de trava, espírito de amarra, seja expulso agora em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje, tudo que era prisão se transforma em liberdade. Tudo que era cativeiro de bruxaria se transforma em chão santo, terra santa. Tudo que era peso que foi rogado nas costas dela se torne manto de autoridade divina. Todo nome que antes era zombado, agora será exaltado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Todo ministério que estava travado pelo mal, seja destravado. Toda mente que estava presa por ataques noturnos, ela venha se renovar agora. Todo sono perturbado se transforme agora em descanso, em sono restaurador. Ela jamais vai viver de migalha, ela nunca mais vai andar em círculos, porque toda a maldição está sendo quebrada. Não tem mais na vida dela percas, derrotas,
portas fechadas, calúnias, traições, inveja. Está longe dela, está longe da porta da casa dela, está longe do lar dela, está longe dos familiares dela. Eu determino agora as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Agora repita comigo esse Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás ao leão e à espide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, entra agora nos ambientes que ela carrega com ela. No trabalho, nas finanças, no relacionamento, no ministério, nos projetos e nos caminhos. Que todo dardo enviado para travar esses ambientes sejam cancelados. Que toda palavra dita em tom de maldição, tudo vai dar errado. Não vai conseguir, vai morrer, vai falir, vai perder tudo, vai adoecer. Que todas essas palavras sejam substituídas agora por palavras de vida, palavras de bênção, palavras de alegria, palavras de vitória, palavra de honra e de conquista, palavra de saúde, de expansão e crescimento, palavras de prosperidade, fartura e abundância. Eu rejeito da vida dela palavras de maldição. E eu aceito na vida dela a palavra de Deus. Eu determino que ela esteja debaixo dos salmos. Eu declaro que a casa dela está selada e consagrada ao Senhor. O relacionamento dela está coberto pelo manto do Senhor Jesus Cristo. Nada feito para destruir a vida sentimental dela terá êxito. Nenhum ritual feito com o nome de casal vai prevalecer. Nenhum encantamento, por mais sutil que seja, vai separar o que Deus uniu. Eu oro também, Senhor, pelas finanças dela. Toda bruxaria feita para empobrecer e deixar ela no chão, na miséria, aprisionar na dívida, no jogo, e que tenta travar ela em ciclos de falta, e que tenta impedir ela de avançar, ser autônomo, crescer, multiplicar, empreender, ser abençoado. Eu anulo agora pelo sangue do Cordeiro. Eu anulo agora a bruxaria onde foi enterrada moedas velhas, antigas e de pouco valor. Toda feitiçaria que foi feita com documento e chave de carro e chave de casa seja desfeito agora pelo sangue do Cordeiro. Com dinheiros consagrados a espíritos malignos com propósito de travar a vida financeira, seja desfeito agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que as janelas dos céus sejam abertas e que o Senhor dos céus derrame bênçãos sem medidas. Amém.